Bom dia! Bem-vindos ao Café com a Sil. Hoje eu quero te convidar para tomar um café comigo. Não vai ser aula. Não vai ser aula. Vai ser um papo daqueles que a gente tem lá no consultório, lá na clínica. Aqueles papo gostoso que só a gente consegue ter com o paciente. Bom dia, Carol, que viagem linda que tu fez com a tua família. E é isso. Por que eu sei da família da Carol? Por que eu sei que ela viajou? Por que eu sei que teve conexões? Porque o tema de hoje do Café com a Sil, e é por isso que eu quero convidar vocês a tomarem um café comigo, e não simplesmente ter uma aula. Bom dia, Roberto, meu grande paciente. Este Café com a Sil é muito inspirado nas nossas conversas. Ou seja, é entre atender o tecido e atender a pessoa. Entre atender o tecido lesionado e atender a pessoa que tem uma lesão. E a pergunta que eu vou deixar no final do Café com a Sil, eu vou fazer agora ela, para contextualizar tudo isso, mas a pergunta que eu quero deixar é algo que vem me deixando pensativa ao longo desses anos de fisioterapia. Se o tecido cicatriza sozinho, com o tempo, ele tem o seu tempo biológico, qual exatamente é o nosso papel como fisioterapeuta na vida da pessoa? Se o tecido tem uma evolução biológica, fazendo ou não fazendo, qual é o papel do fisioterapeuta na vida do paciente? E aí, só vivendo um pouco mais. Bom dia, Edu, meu parceiro, que também vive bastante a fisioterapia. É que a gente pode, sabe, gente, refletir um pouco mais sobre isso. É naquele momento que a gente já estudou muito o tecido. É que aquele momento em que a gente já fez muita coisa para entender o corpo humano. Que tu tem tempo para olhar. Bom dia, Maria Carmen. Olhar com mais tranquilidade para a mente humana. Vivo dela faz 43 anos. Toca aqui, parceiro. Eu vivo há 41 dela. Deixa eu tirar essa sacola daqui que ainda não tenho patrocínio de nada. Vivo dela há 43 anos. Será que o Edu, nesses 43 anos, ele se dedicou só a estudar o tecido lesionado? Será que, olhando todo dia pra gente, indo na clínica, abrindo a porta, recebendo o paciente, será que a gente olha para aquele paciente e só vê tecido lesionado? Bom dia, Fábia. É óbvio que não. É óbvio que não. E eu quero que vocês pensem numa coisa muito importante. Quando tu recebe um paciente novo, tu enxerga primeiro a patologia dele ou a história dele?
Bom dia, Ju! É engraçado isso. Hoje eu decidi fazer uma live convidando vocês para tomarem um café comigo. E de repente, no início da live, entra pessoas que, sem querer, me inspiram para o café de hoje. Pacientes que eu conheço os dramas, os cansaços. Sempre é muito mais do que uma lesão, né, Ju? Sempre é muito mais do que uma lesão. A gente troca dica de comida, a gente troca dica. A gente é Google um dos outros. É ou não é? A gente se tornou as páginas amarelas. Contigo sempre foi muito mais. Sim. Porque essa é a razão de ter uma relação interpessoal. Essa é a razão primeira de que tu sai da tua casa e vai na clínica de alguém. É porque lá tu vai encontrar, além de tratar o teu tecido, um ninho. Então, colegas, quando o paciente novo chega, tu tá mais interessado na patologia dele ou na história dele? A patologia, ele podia ter mandado um laudo. Mas a história dele, só as tuas perguntas vão poder saber. E é por isso que eu insisto em que a gente tem que saber muito mais perguntar e escutar do que falar. Porque é na escuta que vai fazendo o gancho. É na escuta que tu vai entendendo. Tu avalia primeiro o movimento ou a vida da pessoa? Não é a vida da fofoca. Não. Dorme bem, come bem, tem intervalo. Hoje, nós temos muita ciência mostrando que quem não dorme bem não se recupera bem. Quem não dorme bem não se recupera, adoece. Na pirâmide de recovery dos atletas ou de quem faz atividade física, o sono está na maior percentagem de melhora na recuperação. Não é banheira de gelo, não é laser, não é eletro, não é suplemento, nada. Dormir bem, comer bem. Essa é uma pergunta que eu preciso fazer. Essa é uma pergunta que tem que estar como primeira. Como é que é a tua rotina? Tu pergunta pro teu paciente? Tu pergunta? E não precisa ser nada pesado. Nada pesado, a gente tem que rir junto. A gente tem que rir junto. A gente tem que levar, porque a nossa vida também não é assim, sabe? Um livro de boas maneiras. A nossa vida também é pesada. Se a gente tá ali perguntando pro paciente, como é que tu dorme, como é que tu come, né? É porque tu também tem que ter dormido bem, tu tem que ter comido bem, tu tem que ter... E a gente tem problema. A gente tem problema. Não precisa ficar contando os teus problemas pro paciente, óbvio.
E como a gente ri, né? A gente ri da própria desgraça. Porque pode ser leve, mas eu preciso saber. Eu preciso saber. E ontem, eu chego até a me emocionar. Porque eu bolei esse café com a Sil porque eu saí da clínica com uma sensação. É gostosa, mas ela é emocionante pra mim. Porque eu fiquei pensando assim, a gente trata realmente o que dói? Eu acho que a gente trata realmente o paciente. Eu acho que essa é a beleza do negócio. Vai ficar bom o tecido. Vai ficar bom. Vai. Porque a gente estuda pra isso. Mas aquela sensação de assim que eu tô tratando o paciente, ela gratifica. Ela gratifica. E ontem, tratando uma paciente diabética, e conversa vai, conversa vem, eu sempre pergunto como é que tá a diabetes dela. Para nós isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que o tecido na diabetes, ele não regenera com a mesma facilidade, e se ela tá descontrolada, eu não tenho melhora da minha lesão. Então, entre milhões de coisas, e aí, como é que tá a diabetes e tal, e coisa, e eu perguntei pra ela, eu não vejo que tu usa o dispositivo, aquela que é o botãozinho, né, o dispositivo, e ela disse, já usei, e me deu uma lição, que eu digo, bah, mas aí tem muita resposta para muita coisa. O que ela me disse? Só que com aquele dispositivo eu me tornei doente. Porque eu fazia qualquer coisa e ia, botava no dispositivo. Tararara, botava no dispositivo. Então, eu ficava tonta porque levantei rápido do sofá. Alterei a minha diabetes. Olhava. Com aquele dispositivo eu me tornei doente. Antes eu só tinha diabetes. E aquilo ali, me deixou com uma reflexão, claro. Será que eu não faço isso com o meu paciente? Será que eu não foco tanto na dor dele? Quanto tu tem de dor? De 0 a 10. Quanta dor tu tem? Eu tenho 3. Eu tenho 4. Eu tenho 6. Opa, 6, não pode. Será que eu não deixo o meu paciente mais lesionado do que ele tá? Quando eu foco nas métricas, na quantificação da patologia, isso é uma reflexão. E aquele paciente que fica todo o tempo se analisando, será que ele não se torna mais doente? E aí entra a parte mais difícil. É mais fácil eu mudar o exercício do que escutar a história do paciente. É mais fácil eu planejar o tratamento do que chegar no dia e perguntar: como estamos hoje? Muito mal. Não, mas eu bolei este tratamento, eu vou fazer este tratamento. Não.
Não. Para tudo. Para tudo. E tu vai entender, primeiro, por que estamos mal. É a hora do cafezinho. Aceita um café? E vamos lá. Sem essa parte, basta ir na farmácia e comprar um analgésico. É duro assim. Sem tu ter tempo para tratar, basta ir na farmácia e comprar um analgésico. Mas acontece que nem tudo são flores. E aí é que a gente pega a reflexão, o olhar para dentro, comprar mais um curso, se inscrever de novo pro mesmo. Ela vem quando tu faz tudo certo e o paciente não melhora. Pelo menos para mim, essa é a minha dor maior. Tá fazendo tudo certo e o paciente não melhora. Ou pelo menos não mostra parâmetros de melhora, que pode acontecer. Aí, o que é isso? O que acontece neste momento? E porque ela precisa querer. Puxa, Andréia, é isso aí. Tem o outro lado. Tem o outro lado em que eu não tenho gerência. Muito bom, Andréia, obrigada. A outra pessoa também precisa querer. E não é querer só por dentro. Aí eu quero ficar boa. Eu preciso fazer coisas. E o tal do fazer é muito difícil. Tu tem que conquistar, ter um jogo de cintura, a Andréia tá dizendo. É mais difícil, porque tu tem que conquistar, ter um jogo de cintura e tu tem que ter armas corretas para aquela pessoa, para aquele indivíduo, para mudança de vida. Sempre olhando se realmente o que nós estamos fazendo tá tudo certo. Sempre olhando para saber se nós não podíamos fazer algo a mais ou algo a menos. Porque às vezes é a menos. Não nos tirando do problema, mas entendendo que existe aquela outra parte, talvez a mais importante, que é a pessoa querer. O querer significa mudar de hábitos, engajar no que tu tá propondo. Por isso a capacidade nossa de ter que individualizar o tratamento. Não te tirar do problema, por favor, não é isso, mas saber que do outro lado tem alguém que tá resistente. Esses dias chegou um paciente meu que é surfista, tem uma profissão que trabalha muito com os braços, e ele tava muito ruim, muito ruim. Tinha ativos pontos de gatilhos das costas. Fizemos tudo que possível. E ele saiu e ele disse: eu já tô me sentindo muito bem. Eu já tô ótimo. Mas ele sempre fala isso.
E eu falei pra ele, tu é um querido. Tu sempre sai bem. Tu sempre, sabe, te propõe a sair melhor. E ele disse, sim. Eu sou muito otimista. Eu tinha feito tudo. Eu fiz bastante coisa. Eu fiz tudo que a ciência manda. Eu me dediquei para aquela liberação, para que tinha alívio. Eu realmente deixei ele melhor. Mas eu não deixei a satisfação veio dele. É ele que se propõe a se sentir mais leve, a dizer que aquele tempo foi bem gasto. Isso não depende de mim. Eu posso armar todo o circo. Eu posso fazer tudo. Mas aquele paciente pode dizer o seguinte, olha, larguei as minhas coisas para vir aqui, fiquei deitado 1 hora e tô saindo praticamente igual. Pode. Pode. Porque fisiologicamente, todas as técnicas da fisioterapia, elas têm um tempo. Eu aplico um laser agora, e o que vai acontecer? O que vai acontecer depois que eu aplico o laser? Ele vai ter resultado 4, 5, 6 horas depois. A Lise, que é acupunturista, fisioterapeuta e acupunturista. A acupuntura é uma ferramenta bem eficaz para o nosso tratamento de fisioterapia. Ela ajuda a equilibrar o paciente no emocional, que se manifesta no corpo, mente e corpo juntos. Quanto mais a gente se aprofunda no humano, mais a gente não pode desvincular a lesão. Cair não foi produzido pela mente. Não é isso. Até pode ser, mas não é isso. Não é nesse sentido. É nesse sentido que eu tô falando do meu paciente. Quão otimista tu é para as coisas que tu faz. Isso dá diferença no resultado. Isso dá muita diferença no resultado. Por que a Ju, a minha paciente, diz? A gente ri muito. Ela é otimista. Ela ri. Abração, Roberto. Abração. Nós tivemos muitas reflexões na nossa fisioterapia. Coisas que eu nem imaginava. Tu trouxe para mim. Muito obrigada. E o rir faz parte do otimismo. É duro ter que fazer fisioterapia por muito tempo. É duro. Aí, tu propõe para o paciente sempre a mesma coisa, toda vez que ele vai lá. Aí tá de sacanagem, né? Aí tá de sacanagem. A pessoa equilibrada melhora porque quer melhorar. É muito mais fácil mudar o exercício do que escutar a pessoa. Mas ontem um mentorado meu me mandou uma mensagem dizendo: Sil, eu tô atendendo num local em que eu tenho 30 minutos para atender o paciente. Tchau e benção. E ele me mostrou o tratamento, que eu fiquei encantada com o que ele consegue fazer em 30 minutos. Extremamente bem organizado. Sabe? Me sobrou 3 minutos aqui, me sobrou 8 minutos ali. Fiquei muito contente com a objetividade do tratamento. Mas a minha pergunta para ele foi: o quanto esta pessoa está fazendo em casa? Quanto essa pessoa está
ativa no tratamento dela. Porque por 30 minutos de presencial, ela precisa ajudar muito em casa, né? Ela é passiva em casa, ela é... Tu conseguiu convencer ela das mudanças de hábito que ela precisa fazer? Para funcionar a fisioterapia uma vez por semana, é óbvio que eu preciso do paciente ativo. Eu preciso de uma parceria. Eu preciso de uma parceria. Eu preciso dessa combinação entre o profissional e a pessoa que está sendo tratada. E essa parceria, gente, vem com a intimidade, vem com a alegria de tu poder receber ela, de saber que aquela escuta não é em vão. Se tu não tá conseguindo te emocionar com teus pacientes, tu tem que rever as tuas coisas. O problema não é o paciente. O problema é que tu talvez tenha escolhido ou esteja num momento em que a tua profissão precisa ser revista. Porque se tu escolheu trabalhar com pacientes, a emoção vem junto. E o paciente pode gerar raiva, pode gerar amor, pode gerar indiferença, pode gerar... Mas olha para isso. Olha para isso. E quem teve no encontro referência na prática presencial, a Liz estava nele, foi uma das palestrantes, vai lembrar muito da palestra, da conversa, né? Ali tudo foi uma conversa, foi um encontro que a Lívia Fay falou sobre dor. E ela fez, né, Lizzie, ela fez um bonequinho. Ela fez um bonequinho com uma mochilinha e cheia de coisinha dentro. Que aquilo ali significava a dor. E ela contou para nós que aquela relação terapeuta-paciente, ela traz muitos sentimentos. E se o paciente te gera essa raiva, tu tem que olhar para isso. Porque o que é essa raiva? Porque isso é uma transferência. Aquela pessoa não tem por que te deixar com raiva. Não afasta o paciente. Olha para ti. Entende aquela situação. Ai, gente, é difícil. É difícil. Tu tem que ter muito tempo de estrada. Só que depois que tu te entende que aquilo ali é uma relação terapeuta-paciente, aquilo melhora. Porque tu tá ali pra ajudar, nem sempre a gente consegue. Nem todo paciente se engaja com a gente. Nem todo paciente, nem todo fisioterapeuta se engaja com aquele paciente. Também acontece. Tem pacientes que não fazem parte do teu estilo de tratar. Claro que tem. É mais difícil para nós dizer, não, eu não vou tratar, né? Mas, e eu não tô falando de patologia, tá? Não é patologia. Porque tem patologias que eu não vou tratar. Tem patologias que eu não estudo. Tem pacientes que não fecha. Eles não gostam do teu estilo de tratar. E às vezes aquele paciente não cabe no teu dia. Acontece.
E é por isso que a gente tem que ter a tranquilidade do paciente optar por um outro tipo de tratamento. É normal e é saudável. Todo paciente tem a liberdade de buscar novas alternativas. O fisioterapeuta que fica chateado porque o paciente buscou uma outra alternativa é que ele não entendeu qual é a relação. Aonde está o protagonismo do paciente? É o paciente que decide. Porque por mais que tu seja especializado em ombro, por mais que eu seja especializado em cotovelo, eu quero uma segunda opinião. Eu quero uma segunda opinião. E o paciente precisa. Tem paciente meu que fala: oi, Carol, eu sei tudo que eu tenho que mudar para passar a dor. Mas hoje eu tô com muita dor e tu precisa dar um jeito. Só nisso. Esse paciente, Carol, ele te deu todo o caminho. Ele te deu todo o caminho. Hoje eu não estou conseguindo lidar sozinho. Hoje eu não estou conseguindo sem a tua ajuda. Cuida de mim. Ótimo. Hoje, né, Carol, não é o dia de puxar a orelha. Hoje não é o dia de dizer, eu te falei. Hoje não é o dia de dizer, se tu não mudar, tu não vai melhorar. Hoje é o dia de acolher. Não é assim que as mães fazem? Põe no colo, faz exatamente aquilo, põe no colo, aquece. Como diz o juramento do médico, curar quando possível. Ai, eu adoro isso. Aliviar quando necessário, consolar sempre. Essa troca sincera com o paciente muitas vezes salva. E o retorno do mesmo com satisfação. Carol, cheguei, ó, encher os olhos d'água. Né? Curar quando possível, aliviar quando necessário. Esses dias a minha filha tá se formando agora, Carol, em medicina. Não tem preço. E aí, óbvio que começa as dúvidas, o medo, tudo. Mãe, em 11 meses eu sou profissional. E se eu matar alguém? Nunca vai matar. Porque talvez não tenha sido possível curar quando possível. Nunca. Porque a gente faz de tudo pelo paciente. E às vezes, que é o cuidado paliativo, né? Às vezes, o máximo que a gente pode é aliviar quando necessário. E eu tenho visto muito sobre cuidados paliativos e tenho trazido não cuidados paliativos para doença terminal. Às vezes, uma artrose de joelho, uma artrose da cabeça humeral, eu também tenho que fazer cuidados paliativos. É algo que não tem solução. Mas assim como a gente aprendeu no esporte, né, Carol? A gente tem que aprender uma saída. Eu também tenho que ganhar jogo jogando mal. Eu também tenho que, assim, eu tô
cara saca muito bem. Eu recebo mal. Eu preciso dar um outro jeito no jogo. O esporte ensina a gente ter soluções para problemas irremediáveis. E é isso. Cuidado paliativo é amor e é necessário, mas a gente tem que olhar que às vezes as lesões ortopédicas, elas também são cuidados paliativos, alguma delas. Viva bem com o problema que tem. Ah, mas eu tenho artrose, que horror! Gente, é horror dependendo do jeito que tu olha. É horror dependendo do jeito que tu olha. E eu falei com um paciente, eu adorei o que ele me disse. É um paciente jovem, muito atleta, jovem de 50 anos. E ele me falou tudo que ele faz. Eu falei, nossa, a tua organização de atividade física, ela é muito boa. E ele disse, olha, Silviane, eu tenho um problema na minha coluna há uns 20 anos. Eu tenho uma dor no meio do glúteo, que eu já fiz de tudo, e ela não sai. E ela não sai, não piora, eu fazendo exercício. O que eu faço? Muito exercício. Porque se sentada dói, jogando dói, eu vou optar pelo jogando. Nossa! E o que acontece? O que acontece? A dor não é limitante. Ela é dor. Ela que fique. Aí, se ela quiser, eu vou viver a minha vida. Esta é a proposta dele. E eu achei o máximo. Eu achei o máximo. Dói no sofá? Dói jogando? Eu vou jogar. Tchau pra ti. Nossa, isso é encarar a vida. Isto é o que a minha linda paciente disse. Eu não vou usar o dispositivo, porque aquele dispositivo me deixou doente. Eu só tenho diabetes. Eu não sou doente. O que o paciente esse falou é a mesma coisa. Eu não sou a minha dor. Se ela quiser vir comigo, que venha. Que venha. Porque eu vou viver a minha vida. Isso é muito melhor que um fisioterapeuta falando, né? Vem de dentro. A pessoa se propõe. Qual é a chance deste paciente não melhorar do cotovelo dele? Se eu fizer tudo o que eu preciso, este é um paciente que vai ficar bom. Eu não posso errar, eu não posso contar só com o positivismo dele, eu não posso negligenciar a escuta. Mas este é um candidato ao sucesso do tratamento. Porque o que acontece? Nós estamos unindo forças. Eu entro com a ciência, tu entra com a vontade. Eu entro com a minha capacidade e tu entra com a tua capacidade. É muito bom. E eu quero deixar uma frase final para os meus colegas. Neste momento do mundo, da tecnologia, das coisas robóticas, da inteligência artificial, do conhecimento mais avançado,
Se o tecido cicatriza sozinho com o tempo, qual exatamente é o nosso papel como fisioterapeuta na vida desta pessoa? Se o tecido cicatriza com o tempo, qual é o nosso papel como fisioterapeuta na vida dessa pessoa? Não existe uma única resposta para essa pergunta. Existem várias. E para cada paciente, tu vai responder diferente. Um beijo bem grande. Quarta-feira que vem, eu vou estar falando com o Leandro sobre fáscia. Ele é sensacional, maravilhoso. Vai ser a nossa segunda live. E eu tenho certeza que uma coisa encaixa na outra. Beijo bem grande. Obrigada por terem tomado um café comigo hoje. Um café muito emocionante. Porque se tu não tá mais te emocionando com o teu paciente, reveja. Às vezes é só um momento, gente. Às vezes é só o cansaço da vida, tá? Mas não deixa de te emocionar. Teu paciente merece. Um beijo.